Já me despedi, Gugu. E aí, Que vamos lá agora isso? pro. Aliás, eu acho que a gente devia fazer até uma pergunta, claro, isso não é o tema principal do que a gente vai conversar agora com o deputado federal Rui Falcão, mas a gente poderia até, se der, encaixar uma questão, essa questão da segurança pública para ele. O Rui Falcão, que já foi presidente nacional do PT, que é deputado federal por São Paulo, já foi um monte de coisas na vida. Ele se lançou hoje com o apoio de uma fatia do partido, uma fatia expressiva do partido, como candidato a presidente nacional do PT. E no momento em que o PT terá que renovar sua presidência, a presidência atual é temporária, desde que a Gleisi Hoffmann virou ministra das Relações Institucionais. E o candidato do Lula, claramente, é o ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva. Ele está aí em campanha para ser presidente, embora já com a bênção que pesa muito do Lula. E o Rui se lançou hoje. É com o Rui que a gente gostaria de começar a conversar a partir de agora. Está nos ouvindo bem, Rui? Ouvindo bem, estou vendo você, estou vendo o Guga aí. Prazer estar aqui com vocês, velhos amigos, companheiros, mas jornalistas acima de tudo, como eu. E eu gostei muito do final da entrevista, eu não pude acompanhar tudo, quando ela diz o seguinte: vamos sair da defensiva. Essa é uma orientação que tem que prevalecer também no PT. Chega de ficar encolhido e dizendo que não tem correlação para fazer mudanças. Chega de ter medo de defender o fim da escala 6 por 1, de propor a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, como na Europa vem ocorrendo. A sexta é o novo sábado. Vamos avançar nas propostas de segurança pública e apontar a responsabilidade dos governos estaduais também. O governador Tarcísio fica se posando de bolsonarista moderado, como se isso fosse existir, mas, na verdade, 120% foi o crescimento em 2 anos dos assassinatos de crianças e jovens nas mãos das autoridades policiais. Os BOs nas delegacias de São Paulo estão batendo recordes de furto de celular. Nosso governo lança a campanha do celular seguro, quer aumentar, na proposta do Lewandowski, pena para ladrões e receptadores de celulares, de cabos, de fios, mas a responsabilidade da Polícia Civil precisa se fazer presente também. Então, vamos para a ofensiva. Então, eu gostei, antes de entrar aqui na entrevista sobre a presidência do PT, gostei dessa entrevistada de vocês. Tem coragem, tem proposta e tem uma diretriz. Chega de defensiva, chega de ser reativo, vamos ser propositivo também. E vocês fizeram uma afirmação, Noblar, que o companheiro Edinho recebeu as bênçãos do presidente Lula. Eu não vi até o momento, não estou colocando em dúvida a sua informação, mas não vi até o momento vocalizado pelo presidente Lula que o Edinho é o candidato dele. Vocalizado não tem mesmo. Então, Uhum. Você como eu acha que me. se. Você acha. Vá, continue, por favor. Não, eu estou dizendo o seguinte: eu não estou colocando em dúvida. Agora, eu não ouvi. Uhum. Se eu ouvir isso, eu vou acreditar. Enquanto eu não ouvi, eu sou como São Tomé, ver para crer. Aí me perguntaram, mas você já falou com Lula? Eu já falei várias vezes sobre a minha candidatura, não, porque eu a lancei hoje e ele está em Honduras. Certamente, se ele quiser conhecer as minhas razões, por que que eu estou me apresentando, quais são minhas propostas, como filiado destacado do Partido dos Trabalhadores, que é o presidente Lula, estarei à disposição para, como em várias vezes, conversei com ele e cumprir missões importantes a pedido dele, como foi a Mas, recuperação para o PT, em boa hora, de trazer de volta a prefeita Marta Suplicy para o PT, de tirar 121 dias de licença a pedido dele para fazer a campanha do Boulos em São Paulo
inclusive com ele declarando publicamente que era uma das pessoas da maior confiança dele. Como também, em 2014, a pedido dele, eu não me candidatei à reeleição para fazer a campanha da reeleição da presidenta Dilma. E como agora, se eu for eleito presidente do PT, não serei candidato à reeleição a deputado federal. Deixo aqui esse compromisso público e espero que, se outras pessoas se elegerem presidente do PT, não disputem cargos parlamentares. Está ali um bom exemplo no México, em que o Morena, o partido do Lobrador e agora da Cláudia Sheinbaum, não admitem parlamentares no comando do partido. E por quê? Tem duas explicações. Uma de um militante de base do Morena, dizendo o seguinte: quando o cara vai para o parlamento, tem que ter muito meneio, muita flexibilidade, muito acordo, corre o risco, muitas vezes, de estar desfigurando a imagem do partido. Isso é um militante de base. O presidente da República falou para mim o seguinte: deputado, eu acho que não dá para fazer as duas coisas porque acumula muito poder. Então, são duas lógicas diferentes. Agora, Então, ô Rui, agora me diz uma coisa, por que que você está se lançando candidato? Claro que você não está se lançando sozinho, candidato a presidente do PT. você sabe que eu sempre tive opiniões políticas muito claras, muito incisivas. Se tem uma característica minha, ou defeito para alguns, é a sinceridade, a franqueza e a assertividade. Isso tem nada a ver com radicalismo, nem com recusa ao diálogo e a conviver com opiniões diferentes. Então, eu achei que era o momento de eu me manifestar como militante do PT, como deputado, sobre o momento que nós estamos vivendo no país. Seja a situação da economia, seja a disputa que se avizinha, que nós queremos nos empenhar para reeleger o presidente Lula, seja a situação internacional, se já era grave antes das loucuras desse presidente dos Estados Unidos, agora nós estamos correndo um risco mundial de recessão, de quebra de todas as relações comerciais no mundo, inclusive de acirramento de guerras regionais, como aquelas que ocorrem, e o acirramento do massacre na Palestina, por exemplo. Essa semana que passou, eu fui fazer uma visita ao embaixador da Palestina para falar da minha solidariedade ao povo que quer ser expulso da faixa de Gaza e que o massacre continue. E disse ali: são esses os nossos verdadeiros aliados contra o colonialismo e o imperialismo. Que tem gente que acha que nossos aliados principais são os dirigentes dos Estados Unidos. Eu penso diferente. Então, a partir desse documento que eu lancei, chamada Carta Aberta à Militância, muita gente começou a falar: puxa vida, concordo com isso, vamos levar isso para frente e tal. E lançaram um documento intitulado pede ao processo de eleição direta com a política no comando. E esses companheiros diziam o seguinte: a partir dessa carta, se levou o debate político agora. Em vez de ficar discutindo a tesouraria, por que diziam isso, ficar discutindo a tesouraria? Porque tinha saído um artigo no Estadão, do dia 12 de março, que dizia que o PT criticava o Lula, criticava a ex-presidenta Gleisi, que o PT, em vez de discutir ideias, estava se engalfinhando para ver quem ficava com o cofre, quem administrava os recursos financeiros, seja o fundo eleitoral, seja o fundo partidário. Então, eu falava: por que você defendeu todas essas coisas? A gente te conclama a ser candidato à presidência do PT, por que não? E aí o volume foi aumentando, 20 deputados, os dirigentes do Movimento Sem Terra, várias tendências do PT, militantes de base, sindicalistas, dois ex-presidentes, o José Genuíno Neto e o Olívio Dutra, velho galo missioneiro. Aí eu fui refletindo com os amigos mais próximos, muitos jornalistas também que acho que querem ver a disputa esquentar. Não, pega essa, vamos lá e tal. E aí eu hoje eu para alguns jornalistas lá no Salão Verde disse que estava aceitando a conclamação e segunda-feira faço o lançamento da minha candidatura em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros. Vou me inscrever no Diretório Nacional para ter direito
ao financiamento de campanha, que são 10 viagens de avião com hospedagem, para ir pelo menos a 10 estados. Não vou conseguir cobrir os 27. Quando eu era presidente do PT, fui várias vezes, inclusive 2, 3 vezes no Amapá, para dizer que cheguei ao extremo lá, e muitas vezes ao Rio Grande do Sul também, passando por todos os estados. Foram 7 anos quase fazendo isso, quase que diariamente. Estou com energia, estou com disposição. Agora, Rui, Até me falar, hum, você está todo sorridente para concorrer com o candidato favorito? Eu falei, não, eu estou animado com uma disputa de ideias. Quando a gente faz um consenso forçado, geralmente não dá certo, tem enganos. Quando se faz uma disputa de ideias, mesmo que acirrada, não no plano da disputa pessoal, a síntese é sempre positiva. Eu nunca vi agora, consenso Rui, forçado. hum, Diga. você acha que o Edinho é o candidato favorito? Não, eu me pauto muito pelo que a imprensa escreve, publica e tal. A imprensa tem dito que ele é o favorito. Aí é que está o problema. Nunca, nunca teve uma aferição disso aí. Como ele se apresenta como candidato à corrente majoritária, que por sinal até o momento está dividida, é possível que ele seja mesmo o favorito. Nem sempre o favorito ganha. Tem aí, por exemplo, uma pessoa que tem muita influência no Rio de Janeiro, tem muitos filiados, que já declarou, inclusive, para o presidente Lula, que não apoiará, não votará no companheiro Edinho. Não disse em quem vai votar. Mas, como voto é secreto, e eu tenho apoio, inclusive, de deputados que pertencem a tendências que declararam apoio no Edinho, eu estou muito animado, viu? Muito animado. E na Agora, política, agora veja uma coisa. Diga, hein? não, na E política, eu não gosto de traidores, não gosto. Traidores, delatores, não estão comigo. Mas a traição é uma coisa frequente na política. Então, como voto é você, secreto, você, você, con- você eu concorda que não você é um fiz. candidato mais. Você concorda que você é um candidato mais à esquerda para a presidência do PT do que o Edinho, que não necessariamente seria mais à direita, mas enfim, nessa coisa que a gente sempre faz esquerda e direita, o Edinho seria direita. Você Não, seria mas esquerda, é isso? a Folha de São Paulo tem uma espécie de um, não sei como chama isso, um medidor e tal, de esquerda, direita. Eu não Aham, passei ainda por esse aham. instrumento para medir, mas eu sempre tive uma, uma colocação sempre mais à esquerda, sempre mais contundente, sempre lembrando as propostas fundadoras do PT. Eu não tenho medo de dizer que o PT é anticapitalista, não tenho medo de dizer que esse sistema de exploração, opressão e expropriação que está hoje no mundo não é bom para a natureza, não é bom para as pessoas. E eu defendo um Estado e uma sociedade do bem viver, como dizem os jovens hoje. E para trazer os jovens com energia para a renovação no PT, nós precisamos de sonhos, precisamos de novas ideias. Não basta mexer com a economia, é preciso mexer com a cultura, com as lutas transversais, as chamadas lutas de fronteira, que abarcam sim aquilo que o pessoal chama de identitarismo, e eu digo que são direitos civis, que são lutas anticapitalistas também, passam pelo corte da luta de classes, mas não se resumem a isso. Então, tenho me aplicado muito em conhecer as mudanças que estão ocorrendo no sistema capitalista, me defino como uma pessoa que defende outro tipo de sociedade, que a gente chama de sociedade sem exploração, opressão e discriminação e preconceito, que é que se dizia de uma sociedade socialista, sociedade que não haja exploração do homem pelo homem, em que haja igualdade, que as pessoas possam liberar suas potencialidades, uma nova cultura. Então, se isso pode ser considerado uma definição de esquerda, que eu acho que o Estado tem que ter um papel também, mas as coisas não se transformam a partir do Estado, sim a partir da sociedade. Então, quando se diz que ser a favor das privatizações é ser de direita, também não significa que tudo tem que estar sob o controle do Estado. Isso, inclusive, é uma das coisas que nós estamos enfrentando hoje. Veja,
Nós temos um governo que, por definição, tem que defender as instituições. Mas, paradoxalmente, a proposta do PT é mudar as instituições, é criar outro tipo de Estado, dar mais peso para a sociedade. Então, você tem um governo cuja função é manter, num certo sentido, o status quo, e um partido que colide com isso porque quer ter, na presença do Estado e no poder do Estado, um elemento transformador que modifique o próprio Estado. Veja, nós temos uma Constituição que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Ora, esse que o exerce diretamente foi colocado na Constituição de 88. Até hoje, essa norma está praticamente esterilizada. O nosso governo, os nossos governos não conseguiram dar essa participação direta para que a democracia representativa seja fecundada também pela participação direta da população. Isso é um dos fatores que desmotivam as pessoas a fazerem política, a começarem a ver a política como uma atividade suja, por causa das emendas parlamentares, por causa da falta de audiência para suas reclamações mais profundas. Estou dando um exemplo, e há outros que a gente, no governo, Ô, podia estar Rui, enfrentando. Diga. E você não consegue enfrentar o só na Guga tem dinâmica uma, do parlamento. Vamos ouvir o o Guga, Guga então. tem uma pergunta de um espectador do programa, não é isso, Guga? Pois é, lá, não, Passa, aqui Guga. do YouTube mesmo. No YouTube subiu uma pergunta, é isso que veio pelo YouTube, que é quando o PT, Nelson Condomínios te pergunta, Rui, todo mundo pergunta isso, né? Quando o PT vai deixar novas lideranças aparecerem? Somente os medalhões petistas são os únicos candidatos às eleições? O senhor já foi presidente do partido, pode voltar a ser o Lula sempre como candidato a presidente do Brasil? É nesse sentido, eu imagino, a pergunta do Nelson. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa ter um processo de renovação de ideias também. Não venho aqui levantar a questão do etarismo, que, aliás, já começo a tentar fazer em relação ao presidente Lula. Mas como é que você cria novas lideranças? Primeiro, você não cria novas lideranças só formando na academia. Você tem que concitar as pessoas a participarem das lutas sociais. Como é que eu chamo a juventude para disputar cargos se o nosso estatuto foi violado agora, permitindo reeleições permanentes? Como que o estatuto dizia ninguém pode exercer mais que 3 mandatos consecutivos no mesmo nível? Então, esse ano, na Câmara de Vereadores, na eleição de vereadores, vários vereadores tinham ultrapassado esse limite e mudaram o estatuto para permitir as reconduções eternas, como também fizeram isso com a direção. Os dirigentes podem permanecer mais que 3 vezes na mesma instância. Então, isso, a presidenta me disse, não, a gente não renova amputando mandatos, a gente renova colocando mais negros, mais jovens, mais mulheres. Agora eu pergunto, como um jovem vai se apresentar como dirigente ou como candidato contra alguém que tem emendas parlamentares, tem gabinete, tem estrutura, tem passagem de avião? Não tem a menor chance. E também o seguinte, como que você renova se hoje um filiado ele tem que participar ou de uma tendência ou de um mandato? Isso não é obrigatório, mas se você não se vincula a algum tipo de poder desse tipo, você não é considerado. Então, não há oportunidade para essa renovação se você não altera a prática partidária também, se você não reorganiza o partido pela base, se você não faz a política no cotidiano para que brotem lideranças no bairro, nas comunidades. A gente apresenta o partido nos anos pares, nas campanhas eleitorais, recrutando gente como cabo eleitoral. Então, há uma deformação, e eu não estou atribuindo isso a essa ou aquela direção. É o correr do tempo vai transformando o PT dessa maneira. Então, nós vamos tomar cuidado, os partidos não são eternos.
Se a gente abdica de princípios fundamentais, você abre mão daquilo que é crucial na história de um partido político, que é a sua identidade, a sua imagem. Então, o pessoal vai me dizer, não tem correlação para fazer isso, tem que mudar aqui, porque o mundo mudou, o Brasil mudou, realmente. Então, traduzir essas mudanças é papel de um partido transformador. Então, eu tenho dito assim, tudo bem, há histórias, as coisas vão mudando, o samba é outro, então vamos pegar um outro bloco, mas não vamos rasgar a fantasia, como diz o Paulinho da Viola. E rasgar a fantasia significa abdicar da identidade, abdicar das nossas ideias fundadoras, que são muito claras. Eleição é um meio, não é um fim. O parlamento tem que estar submetido à luta fora do parlamento também. É um pé na institucionalidade, um pé na rua. José Genuíno diz isso diariamente agora. Os partidos transformadores sempre tiveram essa prática dentro da instituição e fora da instituição. As instituições estão funcionando. Muitas delas funcionam contra nós, como foi o caso na época da ditadura, que o judiciário, as forças armadas, todas. E nós temos aí um poder tutelar que precisa ser modificado, sem o que a democracia está sempre em risco, que é o chamado artigo 142 da Constituição. Temos que mudar isso aí, que consagra a Rui, chamada tutela militar. Rui, Diga. é, se o Google me permitir, a gente tem que parar por aqui, porque o tempo já esgotou. Até estouramos um pouco ou não? Ou ainda pode ter mais algum tempo, Google? Não, se quiser, faz mais uma e a gente termina. Faça a última. É que se vocês me Não, não, faça deixarem você aqui, eu a vou a noite pergunta. toda. Diga. Eu sei Diga, disso. Guga. O, então, não, o Rui falou, né, em um novo sistema. Aqui a pouco ele já falou um pouco disso, né? E mais cedo, em outros jornais, ele tinha dito que nós, o PT, no caso, está ministrando um país, somos governo, mas o nosso projeto de país é diferente do que está aí. O governo precisa, ao Isso, mesmo tempo, exatamente. gerir o sistema atual e criar perspectiva futura para outro sistema. E, É nessa ideia anticapitalista. Você sabe que o público, no geral, tem medo daquela ideia do socialismo, fantasma do comunismo, mas há pouco o senhor mesmo disse que é um projeto, a sua ideia, pelo menos a sua concepção de mundo ideal, é um mundo, um mundo que seria anticapitalista. Seria que essa a seja sua sem intenção como exploração, presidente sem do PT? opressão. Isso, mas isso não sou eu quem digo. Isso está no projeto fundador do PT, e é o que me consta, ao contrário do antigo Partido Comunista Italiano, que abdicou de várias propostas e até mudou de nome, no PT vale o que está escrito. E está escrito no nosso manifesto de fundação que nós queremos construir um país sem explorados e exploradores. O que isso significa? Um outro tipo de sistema em que o móvel não é o lucro acima de tudo. Aqui, Guga, você, e eu acho que nem o Noblat também, em 1930, veio ao Brasil um sociólogo francês de direita chamado Alain Finkielkraut, se não me engano. E perguntaram para ele, visitou vários estados e tal. Falaram, vem cá, você acha que tem democracia no Brasil? Ele falou, não. Falei, como não? Congresso funcionando, tem liberdade de expressão, de reunião, tem eleição. Como é que não tem democracia? Ele falou, não pode se considerar um país democrático onde 80% da população está excluída, onde tem fome, onde tem miséria, onde tem concentração de renda. Isso em 1930. Se ele viesse de novo ao Brasil hoje, ele diria: melhorou um pouco. Tem o governo Lula tirou milhões da fome, tem mais universidade, as pessoas têm a lei do salário mínimo, que cresce realmente a cada ano, agora, embora um pouquinho menos, porque o pacote do corte de gás tirou R$ 10 a menos, que para nós é um cafezinho, mas para o pobre são 2 litros de leite. Então, ele diria que talvez para os padrões dele, talvez não houvesse uma democracia aqui, porque tem formas que não são compatíveis. Eu diria o seguinte: uma verdadeira democracia ela é contraditória com
um sistema em que tem pessoas exploradas e oprimidas. Incompatível. E toda vez que há um avanço das classes trabalhadoras, um avanço do crescimento de novos direitos, sempre há uma reação para retroceder. Porque a democracia não é um processo linear. Cada dia você vai criando mais democracia, novos direitos. Tem regressões também, como nós tivemos agora no governo anterior daquele inominável. E recuperamos um pouco agora com o governo Lula. Queremos avançar mais. Para avançar mais, precisamos de um partido de combate, um partido aguerrido, organizado, esclarecido, que garanta a reeleição do presidente Lula e lhe permita ter uma governabilidade que não seja só parlamentar, seja uma governabilidade social também, que ele seja querido pelo povo, como ele já foi, como ele aparece liderando as pesquisas, como é querida a presidenta do México, que brigou com uma coisa que parece irrelevante. O presidente Trump falou: a partir de hoje eu quero que o Google diga que o Golfo do México é o Golfo da América. Falou: tudo bem, como diria no popular, lá para sua turma, porque aqui na plataforma continental do México, no nosso país, o Google não vai mudar o nome, aqui chama Golfo do México, e tenho dito, 300 mil pessoas foram para a rua para apoiá-la, é um símbolo. A política também se faz com símbolos, com gestos, com afeto, não é só com política econômica que também influi. Rui, como você disse que não para de falar, a gente vai ter que parar de você, impedir você de continuar falando, porque senão a gente não fecha esse programa. Muito obrigado Guga e Noblar pela... vão me censurar, eu vou denunciar vocês por sindicato. É uma boa, Obrigado, faça gente. isso. Obrigado aí pelo Obrigado a você. espaço. Obrigado. Eu não sei se alguém aí é filiado ao PT, se for, estou pedindo voto. Boa. Boa noite, gente. Obrigado. Vai, Guga. Obrigado. Boa noite.